Quem recebe os meus e-mails, né, quem me acompanha nos outros canais, no Telegram, sabe que eu falei que agora eu vou criar esse projeto, né? Vou fazer todas as quintas-feiras, às 7h37, esse encontro com vocês ao vivo. Já já eu explico. Bom dia, Diego. Bom dia. Olá, Virginia, ela fez o quê? Deve estar me ouvindo direitinho. Eu preferi fazer esse horário porque a maioria das crianças elas estudam pela manhã. Então eu sei que é um horário que os pais podem participar, pelo menos assim, a mãe, quando ela não trabalha, que ela fica em casa, então quando o filho está na escola é o tempo que ela tem para ficar, para organizar as coisas dela, para arrumar a casa, enfim. E como muitas mães conversam comigo e dizem que pararam de trabalhar para poder cuidar dos filhos, então esse horário eu acredito que seja bom. Então as minhas lives agora serão nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, de 10 às 11. E dia de quinta eu vou fazer esse projeto, né, que a gente inicia hoje, o 737. O nome é esse por conta do horário, o 7h37 em ponto, a gente começa. E eu vou responder dúvidas, dúvidas com vocês, só que de uma forma diferente. Há um tempo atrás, eu acredito que no ano passado, eu tive essa ideia, falei com meu marido de fazer uma live e que nessa live as pessoas pudessem entrar e participar ao vivo e tirar dúvidas comigo no momento ao vivo, né? E eu fiz, foi super legal, foi super produtivo, as pessoas interagiram bem. Só que aí o que aconteceu no final deu um problema e a gente não conseguiu salvar a live. E aí eu fiquei bem chateada por conta disso, que a gente não conseguiu salvar a live. Depois a gente fez novamente, não foi mais, eu fiz 2 vezes assim. A gente fez 2 vezes. E também não conseguiu salvar, não foi? Foi. Dessa vez Foi um dos motivos pelos quais eu parei de fazer live aqui no Instagram, porque muitas vezes eu fazia live, ou então a Virginia tá pedindo o link do Telegram. No final eu coloco o link aqui, tá bom? Ou então eu peço pro meu marido colocar aqui. Você pode colocar fixado para as pessoas entrarem lá no grupo do Telegram, que recebem os avisos. E eu parei de fazer a live aqui no Instagram por isso, porque às vezes não aparece a opção de salvar a live. E eu fico bem chateada, né? Principalmente quando é live com convidado e tal. E aí a pessoa quer assistir depois, quer deixar a live salva para poder assistir depois, não consegue. Então, foi um dos motivos que eu parei. Esse projeto vai ser aqui no Instagram, justamente por ter essa facilidade de vocês solicitarem para entrar e participar, fazer as perguntas, tirarem as dúvidas ao vivo. Eu vou me esforçar para, como vai ter uma duração de 1 hora, eu vou me esforçar para atender de 2 a 3 pessoas. Vocês tiram as dúvidas, a gente conversa. Vai ser tipo uma consultoria, né? Não vou dizer que é consultoria completa, porque necessitaria de muito mais tempo, de um acompanhamento muito maior, como eu faço com os pais da minha consultoria, mas já dá para a gente ter um bate-papo mais próximo, né? E poder tirar as principais dúvidas. Oi? Quem quiser participar, tá chamando. Sim, antes que eu esqueça, como é que vai funcionar? Quem quiser participar, vocês me chamam aqui, vocês podem colocar eu quero, e aí eu vou chamar. Eu vou fazer o possível, como eu falei, para responder de 2 a 3 pessoas, dependendo do horário. Eu não posso passar de 1 hora, por conta que é o tempo do Instagram, né? Começa às 7h47, a gente termina às... Desculpa, eu ainda estou confundindo, é 7h37. A gente começa às 7h37 e termina às 8h37. Será 1 hora de duração, porque é o tempo daqui do Instagram, né? A live dura 1 hora. Eu poderia dar continuidade depois, mas eu não posso, que 9 horas eu tenho psicóloga, então eu termino aqui e já vou direto para a terapia. Então eu não vou poder me estender muito. E vou fazer o possível para deixar salvo todas as vezes. Caso eu não deixe salvo, não fique chateado comigo. Às vezes acontece do Instagram querer tirar onda com nossa cara e a gente não consegue salvar a live
e a gente fica pé da vida com o Instagram, mas não tem muito o que fazer. O que é que meu marido faz quando isso acontece? Como o Instagram deixa a live salva por 24 horas, depois ele vai lá e consegue baixar a live. Não sei como ele faz isso, mas ele sabe, ele manja dessas coisas aí. Ele baixa, mas não fica com a mesma qualidade, não é a mesma coisa. Aconteceu com a Alice, a Alice, que ela é autista, né, do blog A Mina Neurodiversa. Eu fiz a live com ela em dezembro no Instagram, e aí a live não salvou. E aí o que aconteceu, eu falei com o Wesley, ele foi lá, baixou a live, já tá no YouTube, né? Você disponibilizou no YouTube. Quem não assistiu, assista, que tá maravilhosa a live que eu fiz com a Alice. Então, se vocês quiserem entrar para participar ao vivo, para tirar dúvidas, aí você coloca aí a hashtag eu quero, e aí eu chamo vocês, tá bom? A ideia é a gente vai ter esse papo mais próximo mesmo, para que eu possa ver vocês, possa conhecer vocês mais de perto. Olá, conseguiu. Olá, Dagivânia. Só ajeita o celular um pouquinho, que eu não estou te vendo direito, eu não estou vendo seus olhos. Pronto. Bom dia. Tudo bom? Nossa, que legal. Parece que não está acontecendo isso. Que legal. Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bom? Tudo bom. De onde você é, Dagivânia? Sou de Tarrafas, no Ceará. Deixa eu vir para aqui que tá mais... Vem, Nordestina, como... Ceará. Que legal. Como foi que você me conheceu, Dagivânia? Através do Facebook e alguns anúncios que aparecem. Sim. Aí eu abri o primeiro. Espera que eu não posso parar, não, porque a Elisa está aqui. Certo. Não Tá de posso férias deixar ainda, ela né? sozinha, não. Deixa eu te mostrar ela, cara. Cadê ela? Olha. Elisa, ela tá com vergonha. Oh, que menina linda. Olha, Elisa. Fala com ela, mulher. É uma pimenta. Vem pra cá, mamãe. Oi, Elisa. Bom dia. Olha a tia Carla. Oi. Bom dia. Que felicidade falar com você, sabia? Ai, que legal. Eu fiquei feliz que você conseguiu também. Uma coisa tão surreal que a gente não acredita que um dia venha acontecer isso com a gente. Oh, que linda. Sente aí. Você só tem ela, Dagivânia? Não, eu tenho outro de 11 anos. O Adrian. Ele está com o pai dele agora. Entendi. E como é que a Elisa tá? Mulher, assim, comparando de quando eu comecei a levar, ela está muito bem. Só porque, assim, no caso, que ela não era aquele autista que já tinha aqueles sinais que todo mundo percebia. O dela era aquele regressivo. Porque ela começou a falar, ela engatinhou na idade certa, tudo na idade certa. Só porque quando ela começou a falar, aí com o tempo ela foi perdendo algumas habilidades. Ela pedia água, chamava a Adrian, os irmãos dela, e com o tempo ela foi perdendo. Isso aí. Até então a gente não achava estranho, porque o irmão dela também, ele demorou muito tempo para falar. Quando ele veio falar realmente, foi depois que a gente colocou ele na creche, que ele desandou para falar. Aí até então a gente achava que era normal. Só que depois que a gente colocou ela na creche, a gente percebeu que, além disso, ela não se enturmava muito com as outras crianças e tudo mais. Aí foi quando teve uma psicóloga lá, eu disse, Dulce, eu vou pedir para ela dar uma olhada em Elisa, não custa nada. Aí foi, ela também percebeu que ela tinha algumas características. Aí foi quando a gente tomou o pontapé inicial para levar ela num psiquiatra infantil. Ela tinha quantos anos, Dagivânia? Tinha 2 anos e 2 meses. Eu levei em maio. Ela vai fazer 3 agora em maio, é? Não, em fevereiro ela faz 3. No caso, ela estava com 2 anos e 2 meses quando eu levei ela. Entendi. E aí, desde então, vocês começaram as terapias? Foi. Logo em seguida, a gente começou as terapias e, graças a Deus, está dando certo. Que bom. Só que, assim, da minha parte, eu sinto falta, às vezes, por as terapeutas, é assim, elas são muito boas, muito mesmo.
Porque assim, a Elisa já está falando, a Elisa já atende quando a gente chama. Se você pedir para ela apanhar alguma coisa, guardar, ela já entende. Tudo isso ela não fazia. É aquele, como é que eles chamam quando a criança, a gente pensa que é surda. Ela era daqueles tipos. E você Sim, que não falar atendia quando era 10 chamado, vezes né? e ela não atendia. E hoje não, se a gente disser, Elisa, vamos na rua, calça a chinela. Ela já calça. Se você apanha, se ela jogar no chão, eu digo, não, apanha e coloque aqui. Ela já faz. Só como eu estava falando em relação assim, à terapia, o que às vezes eu sinto falta é de como é que ela está avançando. Porque a gente sabe que ela está avançando. Mas em que pontos? O que que a gente tem que trabalhar mais, né? Aí aqui, como eu moro longe, quando eu vou por semana, que a gente só tem condições de levar ela uma vez por semana, realmente. Aí daqui de onde eu moro para mim são 2 horas de viagem. Ela faz terapia onde? Vocês moram onde e ela faz Eu terapia moro onde? em Tarrafas e eu vou para Juazeiro do Norte. Certo. Não sei se você já ouviu falar, que é uma É, cidade. Juazeiro, sim. Aqui você mora, não. Até você já tinha me dito, desculpa, foi que eu não memorizei. Pronto, aí eu vou para Juazeiro toda semana com ela. Aí, como só é uma vez por semana, né? E assim, a gente sabe que assim, relativamente é pouco tempo. Porque Quanto tempo de terapia da Giovanna ela ela faz? passa meia hora com a TO e meia hora com a fonoaudióloga. Certo. No mesmo Né? dia, no caso, né? No mesmo dia eu vou. Certo. Aí, assim, às vezes, assim, a gente, porque por mais que elas façam, assim, aquele feedback, mas como eu acho que para que a escassez de profissionais que atendam a nossa demanda é pouco. Porque lá, a única indicação que eu tive em Juazeiro só foi ela. Entendi. Aí, e outra em Crato. Mas em Crato eu nem consegui vaga. E nem tentei também, porque em Juazeiro para mim ainda é melhor, porque eu tenho amigos lá e tem como qualquer coisa me dar um suporte com ela. Aí por isso que eu também preferi ir lá. Entendi. Eu acredito que o que você está sentindo falta é saber quais são os objetivos terapêuticos, no caso. O que é que os terapeutas estão trabalhando com ela, não é isso? Ei! Saber, assim, por exemplo, como foi que quando ela começou e como ela está hoje, quais ganhos ela teve. Mais ou Ei! menos isso que você quer saber. Eu sugiro que você, não sei quanto tempo, porque meia hora é muito pouco, mas geralmente quando a sessão são 50 minutos, 45 minutos, os terapeutas eles chamam os pais ao final, uns 10, 15 minutos finais, para poder dar um feedback, dizer como foi, o que trabalhou, como você pode dar continuidade em casa. Alguns pacientes, na verdade, boa parte dos pacientes, os pais entram, participam. Alguns ficam mais tímidos, ficam só observando, outros já entram na brincadeira mesmo, e veste a camisa e faz parte do processo terapêutico, então a gente tem que respeitar cada um. E também entender que cada paciente é diferente. Talvez seja interessante que no início o paciente ele entre com os pais e depois os pais vão saindo aos poucos, entendeu? Isso depende muito de criança para criança. Porque tem alguns casos, sim, embora eu goste muito que os pais participem, tem alguns casos, sim, que a criança, ela, às vezes, ficar só na cola do pai ou da mãe, não quer fazer muita coisa. Então, a gente vai tirando aos poucos, vai testando, a verdade Em é essa. relação a isso, Carla, Né? ela não dá trabalho para entrar lá. Por isso que isso me tranquiliza. Quando ela chega lá, ela já quer entrar logo, não quer nem esperar chegar a Ela vez dela. gosta, Então, né, eu da sei terapia. que lá está sendo uma coisa prazerosa para ela. Mas às vezes é como você, a gente sente falta de como trabalhar em casa. Porque, assim, da minha parte, elas às vezes passam aquele feedback, mas é muito rápido, é só ali na hora da saída em que eu pego ela. Entendi. E às vezes a gente tem situações que a gente não sabe o que fazer. Aí a gente vai buscar em pessoas como você, como tantas outras que trabalham, a melhor maneira que a gente pode fazer aqui, para tentar desenvolver mais ela em casa. Sim. Uma mãe colocou aqui, sugiro que a mãe solicite um relatório das terapeutas. Sim, o relatório também é muito importante. Até porque no próprio relatório, o terapeuta já coloca quais são os objetivos, né, terapêuticos, o que é que ele está trabalhando. Quando eu digo objetivos terapêuticos, é o seguinte, por exemplo, a Elisa não falava
certo? O que é que a gente vai trabalhar de habilidade antes da fala? O contato visual, a gente vai trabalhar atenção compartilhada, vai trabalhar imitação. E aí no relatório, o terapeuta coloca quais são as habilidades que a criança precisa adquirir, vai colocar também as que ela já adquiriu em terapia, né, com os estímulos na terapia em casa, e também o como está sendo trabalhado. Então, eu acredito que o relatório seja muito importante, até para você levar para a escola, tudo. Início de ano é bom levar um relatório atualizado. Mas eu também acho interessante que você converse com ela, no sentido assim, de pedir mais orientação de como você pode dar continuidade em casa, sabe? O que é que ela faz lá no consultório que a Elisa gosta, que você vê que é prazeroso. A mesma coisa você. Você dizer, olha, você chegar para a terapeuta e dizer, olha, ela gosta de brinquedos de encaixe, ela gosta de quebra-cabeça, ela gosta de boneca. Você, enquanto mãe, está com ela a maior parte do tempo. Você sabe o que é que ela gosta de brincar, como ela brinca. Essa parceria ela é muito importante, de você poder dar essa contribuição e também receber em troca, sabe? Eu trabalho muito de forma lúdica, então eu estimulo muito a fala, a comunicação, né? Não vou falar comunicação porque a comunicação ela é verbal e não verbal, por meio da brincadeira. Então eu utilizo muito da brincadeira, dos interesses da criança, para que eu possa atingir os meus objetivos enquanto terapeuta. E assim, para mim faz muito sentido. Eu sei que existem várias formas de se trabalhar, várias linhas teóricas, mas é assim que eu trabalho. Que eu vejo a linguagem como atividade dialógica, como interação mesmo com o outro. Então, é importante trabalhar isso com a criança, ela entender que a linguagem tem uma função social, ela desempenha uma função importante social. Que é a gente fazer um pedido, expressar uma emoção, fazer um protesto. Então, a criança, porque às vezes eu percebo que os pais, eles ficam um pouco perdidos, porque eles querem que os filhos falem, e eu acho isso super normal. Se eu tivesse um filho e ele não falasse, eu ia querer que ele se comunicasse, até porque eu ia querer ouvir que ele me chamasse de mamãe. Então, eu acho isso perfeitamente normal. Essa ansiedade, essa angústia, mas é algo que precisa ser trabalhado com os terapeutas para que os pais entendam que antes da fala existem várias outras coisas, várias outras habilidades. Quem me acompanha que sabe. E é como eu sempre digo, falar por falar, a criança até pode falar, solta uma palavrinha solta, mas a gente tem que trabalhar o que eu chamo, que eu até estou devendo uma live sobre isso, sobre pragmática, que é o uso social da linguagem. A criança entender que aquela palavra tem um significado, que aquela palavra serve para você se dirigir ao outro, para você pedir algo, que são as funções da linguagem. Então, a linguagem ela tem uma função, ela desempenha um papel social importante. Então, às vezes a gente fica muito preocupado em aumentar vocabulário. Ótimo, a gente tem que aumentar vocabulário, até para poder construir frases maiores, porque para construir frases tem que ter vocabulário, e por aí vai. Mas sempre levando em consideração o uso social da linguagem. Utilizar a brincadeira para, por exemplo, às vezes eu estou brincando com uma paciente minha e ela toma as coisas da minha mão. Ela vai fazer 9 anos agora. Foi a minha primeira paciente autista. E ela tem muito isso, ela é muito impulsiva. Então, ela vai e toma, assim, como se fosse com raiva, sabe? Aí eu, opa, aí eu falo, opa, aí eu olho pra ela, como é que fala mesmo? Aí ela, tia Carla, posso pegar, por favor? Aí ela, às vezes eu não falo nada, eu só pego e falo, opa, o celular é de tia Carla. Aí ela, me dá o celular, por favor? Então, durante a brincadeira, eu vou utilizando da pragmática para poder ensinar essas habilidades comunicativas e sociais. Que ela não pode simplesmente pegar e tomar o meu brinquedo da minha mão, tomar meu celular ou coisa do tipo. Ela tem que pedir, porque não é dela, então ela tem que saber pedir. E por que eu faço isso? Eu faço isso porque me deu vontade de fazer do nada? Não, porque a gente fez uma reunião na escola com os terapeutas, com os profissionais que acompanham e a professora. E na escola ela não sabe chamar os colegas para brincar. A forma que ela chama é o seguinte, ela vai lá, toma a bola e sai correndo. Entendeu? Uhum. É a forma como ela inicia uma interação. E aí as crianças ficam com raiva dela e não querem brincar com ela. E ela é uma criança que super consegue interagir, tem uma imaginação ótima, cria brincadeiras fantásticas, tem uma imaginação melhor que a minha, porque eu trabalhei muito nisso. Mas ela ainda não consegue iniciar uma interação. Ela é muito assim, fica muito perdida. Então eu utilizo a brincadeira
com esses objetivos, ó, de esperar a minha vez, ó, agora é minha vez de jogar. Porque ela quer jogar o tempo todo. Por isso que é importante ter esse feedback. Os relatórios são importantes, até para você registrar. E o relatório serve como uma forma também de você comparar a evolução. Mas No esse caso, feedback é bem importante também. a gente pode, assim, solicitar ele de quanto em quanto tempo? Porque, no caso, em maio, eu vou levar ela novamente no psiquiatra, porque ele ainda não fechou o diagnóstico dela, né? Entendi. Eu não tenho o nível dela ainda, eu só tenho aquele relatório que ela se enquadra, né, no CID Sim. e assim, que ela apresenta alguns sinais. Aí eu vou, no caso aí eu estava pensando assim, só que como eu já vou em maio, aí eu já levava logo, para mim não ter que pegar um relatório agora, porque Sim. agora e outro em maio. Quer que Você seja? você já tem algum relatório da terapeuta? Não, né? Não, nenhum. Pronto. Então você pede um relatório de como foi esse ano de terapia, né? Já vai fazer um ano praticamente, né? Que ela está acompanhada, ela está fazendo acompanhamento, e aí você leva para o psiquiatra na próxima consulta. Isso vai ser importante também para ele ver a evolução. E uma coisa que você também pode fazer, Giovânia, que eu até falei isso lá no grupo de alunos ontem. Eu fiz uma live sobre o caderno das descobertas, uma ferramenta para você ampliar vocabulário. E aí teve uma aluna minha que fez o caderno das descobertas e botou lá no grupo, que eu tenho um grupo dos alunos no WhatsApp. E aí todo mundo, ai, que legal, gostei muito, não sei o quê. E aí ela falou, eu adorei essa dica, porque além de você ampliar o vocabulário, você também serve como uma forma de você ver a evolução da criança, sabe? É E que a gente não aí, fica tanto preso só no terapeuta, né? Você também pode fazer. sim. E aí Casa. alguém falou bem assim, aí teve um pai que fez do final de semana, por exemplo, quando ele saía no final de semana, às vezes nem precisava sair, qualquer atividade que ele realizasse com a criança no final de semana, ele pegava e colocava 2 fotos na segunda-feira no caderno, porque quando chegava na escola, as crianças sempre contavam na segunda o que fizeram no final de semana, e como ele ainda não contava, não fazia relatos de fases passadas, ele não conseguia, então ele mostrava as imagens, e a professora ia perguntando uma coisa ou outra, e ele ia respondendo. E aí comentaram lá no grupo, que legal, isso é muito bom. Até para quando a criança estiver mais velha, serve como diário também, né? É, é boa essa Dá, dica. eu achei muito legal, assim. Então, a gente dá para fazer algumas coisas em casa também. E uma orientação que eu sempre dou, que toda hora eu bato aqui treme o celular, desculpa. A gente tem que comparar o nosso filho sempre com ele mesmo. Às vezes a gente tem um hábito de a gente é ser humano, a gente faz isso, a gente se compara com os outros. Mas a gente tem que lembrar que cada pessoa é única, cada trajetória é única, então cada autista é diferente. A gente não pode também ficar comparando. Se for para comparar, que seja com a gente mesmo. Então a mesma coisa serve para a Elisa. Como é que a Elisa está hoje e como é que ela estava quando ela começou? É um exercício que você pode fazer também. Você escrever no caderno como ela era quando ela começou a terapia e o que ela já consegue fazer hoje. Você vai ver tanta É, coisa que ela é já verdade. É porque, avançou. às vezes, o problema, Carla, é que a gente quer cobrar muito dos nossos filhos que têm autismo, mas se a gente for ver, tem tantas outras crianças que não têm, mas que com 6 anos ainda usa fralda, ainda chupa chupeta. Então, depois que eu tirei isso da minha cabeça, eu digo, não, tudo tem o seu tempo. Não adianta eu querer forçar que ela faça isso igual uma criança de 2, 3 anos. E depois que eu me conscientizei mais disso, eu melhorei muito para mim, pelo menos para mim, porque eu tirei uma carga de cobrança de cima de mim. E Porque foi essa muito carga de bom. cobrança, de ansiedade, de certa forma, passa para a criança também, né? Pois é, Por isso que eu sempre exatamente. oriento assim, de forma lúdica, porque se você for ensinar as habilidades para a criança, se você for focar no treinamento com a criança, do desfraude, por exemplo, de uma forma lúdica, então para a criança vai ser muito mais prazeroso, ela vai querer mais estar envolvida naquela tarefa, porque o trabalho da criança é brincar, independente de diagnóstico. A criança ela gosta de brincar, ela quer brincar. Eu sei que algumas crianças autistas não brincam de forma funcional, não brincam com os brinquedos como a gente gostaria, mas eles estão ali explorando o mundo da forma deles, sensorialmente. Para eles ali é uma forma de brincar, de se divertir, que dá prazer para eles. Então, assim, por isso que eu oriento muito essa questão do brincar, sabe? Porque dá para a gente ensinar muitas habilidades por meio da brincadeira.
E não fica aquela coisa chata, né? Repetitiva, maçante para a criança. Não vira uma obrigação. Porque a criança, ela percebe, né? Quando é um teste, e aí normalmente ela meio que não quer fazer, porque ela está se sentindo testada. Aquilo não é legal, ser testada não é legal. Então, isso foi muito legal, essa reflexão sua também, enquanto mãe, né? De como mudar a sua postura, né? Não quer dizer que você nunca vai ficar desanimada, desmotivada, estressada. Não, isso a gente sabe que é impossível, a gente é ser humano, a gente É. sente o tempo todo emoções, né? E assim, Carla, sinceramente, isso aí, depois que eu comecei a ver seus vídeos, foi que eu comecei a tirar algumas coisas da minha cabeça e deixar as coisas rolar naturalmente, como se fala. Sim, deixar as coisas fluírem, né? Você não É, deixou de estimular, você continua estimulando ela, mas sem essa carga de pressão, de cobrança, sem depositar ansiedade nela. Como é que ela reagiu? Você acha que ela percebeu a mudança ou não? eu acho que percebi porque eu me estressava muito. Eu não tinha, assim, muita paciência, tá? Para certas coisas. E hoje em dia, não. Mesmo quando eu quero ensinar uma coisa que, por exemplo, um comportamento que não seja adequado, ela derramar um leite, essas coisas, mas eu já faço de outra maneira. Eu não faço mais com aquela ansiedade, aquela coisa de querer que ela aprendesse naquele momento, só daquela vez. Naquela primeira vez eu já queria falar e pronto, e ela entender. Não, agora é diferente. Mesmo que às vezes quando a gente vai para casa de algum amigo, que ela faz alguma coisa, eu só falo, não faça isso. Você não pode fazer isso. Aí, só porque eu falo sério com ela. Lógico que não é também Uhum. assim com essa compassividade. Mas aí já em alguns casos está funcionando, porque quando ela faz, ela já sabe que está, mesmo que ela faça, mas ela já sabe que está errado. Eu conheço por conta da cara dela, do rosto dela, a expressão dela. Que ela já fica Uhum. com aquele corre, vai, às vezes se esconde embaixo da mesa. Então, por mais que ela ainda faça, mas ela já sabe que aquilo ali não é correto. Mas no caso assim da Giovana, quando você fala para ela que tal comportamento não é legal, que ela não tem que fazer isso, você ensina para ela qual é o comportamento esperado? Ou você ainda não faz isso? Porque Às vezes, veja, mas você sabe que faz, né? às vezes não. Porque Certo. Por que que eu às falo vezes eu falo isso? com ela como se eu estivesse falando com o irmão dela. Aí o meu marido, ele sempre fala isso, que às vezes ela gosta quando está deitada na rede, às vezes ela chuta. Eu digo, se você chuta, ele disse, não, você não faça isso. Você diga a ela que não é para ela fazer isso. Não é você mandar ela fazer que você vai reprimir ela. Aí, Entendi. nesse momento, a gente percebe, por mais que a gente não queira ser mais, eu percebo que ele está correto. Aí, quando vai acontecer novamente, eu já faço, tento fazer de outra maneira. Eu tento Isso. dizer, ó, não pode chutar. Você não faz isso que dói. Às vezes Entendi. ela para, mas você sabe que às vezes também ela é um pouco impossível. Mesmo a gente falando, ela ainda faz. Uhum. Por isso que o ideal é a gente sempre focar naquilo que a criança pode fazer. Porque o que acontece? É, a gente fala assim para a criança, ó, não pode brincar na tomada, certo? Beleza, não pode. Perigoso. Aí a criança pode até sair ou você tira ela da tomada. Mas aí depois ela acaba voltando. Por quê? Porque a criança é curiosa, a criança quer explorar, ela quer entender como aquilo funciona, quer saber por que é tão proibido mexer naquilo, entendeu? Então ela acaba voltando. Então a ideia é você falar para a criança, ó, aqui não, vamos brincar com tal coisa, e aí você redireciona a criança para outra coisa que ela possa brincar. No caminho você pode fazer cosquinha, você pode distrair, cantar uma música. A gente utiliza essa ferramenta que chama de distrair e redirecionar. No caso do chutar, do bater, às vezes você fica falando, não pode, não chuta, não chuta. É o que eu sempre digo, a criança ela escuta a última palavra, chuta, chuta, entendeu? Então, transforme para uma frase positiva, por exemplo, vamos fazer carinho, aí você faz carinho no pé dela, ela faz carinho no seu, sempre transformar isso para uma coisa positiva. Algumas pessoas falam, ah, mas eu não vou falar não para o meu filho, a criança ela tem que ouvir não, ela precisa entender limites. Sim, a criança ela precisa de limites, sim. Só que acontece que as crianças muito pequenas, elas não entendem o não da forma como nós adultos entendemos. Eu estava lendo esse livro aqui, que eu não sei onde é que está, meu Deus, esse aqui, O Cérebro da Criança. Ele explica muito porque que as crianças fazem birra, porque que as crianças, a partir de 2 anos, elas combatem tanto de frente com a gente. A criança ela só começa a compreender de fato o não mesmo a partir dos 4 anos de idade.
Então, a gente, às vezes, se for uma criança de 1 ano e pouco, às vezes eu fico observando. A gente fala, ó, não pode fazer isso porque no seu... a gente ainda quer dar o sermão do monte, né, para a criança. Não pode, É. porque isso. A criança, o cérebro dela é totalmente diferente do nosso. O cérebro dela ainda está em desenvolvimento, né? O cérebro dela ainda é muito imaturo, então ela ainda está aprendendo. E a gente tem que realmente adequar a nossa fala, as nossas estratégias. Eu sempre indico esse livro, porque antes do autismo existe uma criança. E muitos comportamentos, eu sempre digo isso para os pais, vocês têm que separar, nem tudo é do autismo. Eu já falava isso há muito tempo, já acreditava nisso há muito tempo. Depois eu comecei a estudar mais a fundo essa área do cérebro da criança, da disciplina positiva, foi que eu comecei a, de fato, ver que faz total sentido. Muitas coisas são da criança. Até falei para a mãe ontem, eu disse, olha, isso que ela está fazendo é coisa da idade dela. Se ela não tivesse autismo, ela iria fazer do mesmo jeito, que é não obedecer, enfim, ela não está obedecendo mais a mãe, entendeu? Então, a gente tem que saber utilizar várias estratégias diferentes, porque às vezes aquilo não funciona que a gente está fazendo. Se aí não funciona, a gente tenta outra. E aí a gente fala de uma vez, não pode chutar, beleza, ela parou de chutar. Aí o comportamento voltou. Vou tentar de uma outra forma. E aí a gente vai buscando outras estratégias, porque a gente fala muito não para a criança. E aí se a gente utilizasse mais o quê? Frases positivas, e falar para ela o que ela precisa fazer, é mais fácil. A criança está correndo, não corra, não corra. Primeiro que ela está correndo porque aquilo dá prazer para ela, algo divertido para ela, né? Segundo, ela escuta o corra, então ela entende que é para continuar correndo. Então você pode redirecionar, você pode pegar a mão na criança e dizer, senta aqui. Você pode pegar na mão dela e levar ela. Uma ferramenta que eu gosto muito são as histórias sociais. Até fiz uma live sobre isso, está lá no meu YouTube. Como você ensinar para a criança comportamentos que são esperados dela. Por exemplo, no restaurante, o que é esperado de uma criança no restaurante? O que é esperado É na outra coisa. igreja? Às vezes a Entendeu? gente saber o que fazer quando a gente sai para algum lugar público. Porque é Justamente. ou você dá um celular para ela ficar ali Ficar sentada quieta. 20 minutos, ou então você vai ter que ficar a noite todinha correndo atrás dela. Então, Assim, não corra, não corra, né? principalmente aqui, que eu moro aqui, é cidade pequena. A gente não tem, assim, tantos locais de lazer, atratividade para levar ela. Tirando um parquinho que tem ali no centro da cidade, não tem outro local para a gente levar, para ela se divertir, essas coisas. Aí, às vezes, mesmo eu prefiro ir para ficar correndo atrás dela do que para me deixar só ela estar dentro de casa. Sim. Isso na igreja, no caso, né? Que você leva ela, né? Ó, uma coisa que nunca mais eu fui, foi uma missa. Por conta que eu não vou chegar na missa e dar um celular a ela, dentro da igreja. E para me levar para ela estar lá correndo, aí eu também não vou. A não ser que tenha alguém para ficar com ela. Sim. Brincando com ela, né? É. Então, as histórias sociais, você pode fazer a história e aí todo dia você conta para a criança. Todo dia você conta para a criança. E aí você pode colocar ela como personagem da história, né? É bem legal. A Malateca está aqui, a Luanda, do Malateca Brinquedos. Eu acredito que ela trabalha com histórias sociais também. Eu sei que ela faz livros sensoriais, quadro de rotina. Eu sempre digo que o trabalho dela é muito legal. Mas assim, eu gosto muito das histórias sociais porque é uma forma divertida também da gente ensinar habilidades sociais. E aí a Onde gente é vai que a contando gente para a pode criança. encontrar esse livro, Carla, de histórias sociais? Então, o livro que eu indico, ele está em inglês, esse livro, que ele tem um exemplo de mais de 100 histórias sociais. Mas tem o canal no YouTube da Nossa Vida com Alice, aí ela começou um quadro de vídeos sobre histórias sociais. Eu sei que ela postou sobre a hora do banheiro, postou sobre não bater, e aí depois eu não sei se ela postou mais, porque eu confesso que eu não olhei mais o canal dela esses últimos dias. E aí eu não sei se ela postou vídeos novos, mas ela começou com uma playlist de histórias sociais. E é em forma de vídeos, no caso, né? Não seria impresso. Esse seria no caso em vídeos. É muito legal, assim, para a gente trabalhar. Mas, assim, o ideal também é que tenha O ideal seria que nas igrejas, né? Como tem algumas igrejas evangélicas, tem uma sala kids, né? Um espaço kids para a criança brincar, ter alguém que olha as crianças. Porque, realmente, para uma criança ficar 1 hora, 1 hora e meia, principalmente criança muito pequena, sentada,
só escutando o padre falando, o pastor, é realmente cansativo, entendeu? Muita gente, muito barulho, enfim. Então, realmente, se tivesse um espaço para a criança, seria o ideal. Mas a gente sabe que nem todas as igrejas têm. Aqui a Luanda colocou aqui. Tem a Mamãe Tagarela também. Sim, eu acompanho ela. Só que eu não vi as histórias sociais dela. Eu tenho ela no YouTube também. Mamãe Tagarela, você pode procurar. Eu vou procurar depois. E tem um link no... Nossa, meu nariz está coçando, que o pelo da gata tá voando pro meu nariz. Eu tenho a gatinha persa, ela tá aqui. Então, o que é que acontece? Você pode... Tem um link lá no... Eu não lembro o nome do site. Falando como fazer as histórias sociais. Até na live de texto eu citei as histórias sociais e no final eu coloquei o link. Mas se você botar assim no Google, como fazer histórias sociais, aí vai aparecer lá eu vou ver se eu consigo colocar aqui no final. Certo? Você consegue, Wesley, colocar o link? Daquele... Porque não fica link aí. não fica link não, né? Que pena. Isso aí não pode. É da sua live? Oi? É da sua live? Depois do almoço eu vou. Histórias sociais tá na live sobre histórias sociais eu coloco o link no final. A Lima colocou verdade, a igreja evangélica é bom, sim, porque tem esse espaço para as crianças brincarem. O que foi? É porque ela quer comer leite condensado, na hora dessa. Tá. Tá balançando, né, Wesley? Pronto. Então, eu sugiro, Giovana, que você procure as histórias sociais, porque você dá para trabalhar vários objetivos por meio das histórias sociais, entendeu? E aí, se você alcançar aquela habilidade com a Elisa, aí você pode trabalhar outras habilidades por meio da história social, entendeu? Você pode trabalhar a habilidade de pedir para ir ao banheiro, a habilidade de ter autocontrole, não bater nos outros quando estiver com raiva, ensinar para ela que sentir raiva é normal, mas ela não pode bater nos outros. E por aí vai. Dá para que em alguns lugares ela tem que ficar mais, ela precisa ficar com a mamãe, sentada, em outros ela pode correr. Que é isso que é legal, sabe? A criança ela entender que em determinados ambientes ela pode sim correr, ela pode sim gritar e brincar, mas que em outros não. A criança ela precisa de 2 L's, liberdade e limite. Porque senão fica muito assim, você não pode correr. Só que é uma necessidade da criança correr, se movimentar, subir nas coisas e tal. E a gente fica o tempo todo reprimindo, sabe? Então a gente tem que saber também dosar as coisas. Vai ter alguns momentos que ela vai poder correr e outros não. A mesma coisa é gritar. Os pais falam muito, meus filhos autistas gritam muito, eu não sei o que fazer, isso incomoda e tal. Beleza, vamos ensinar onde é que pode gritar, certo? No jogo de futebol, as pessoas gritam, certo? Então, tem alguns ambientes que as pessoas, quando estão muito felizes, comemorando, elas gritam. Mas, normalmente, quando a gente está conversando, assim, com as pessoas não gritam. Então, isso são regras sociais, que a gente vai ensinando aos poucos. E isso, como eu falei, a criança pequena, ela ainda está com o cérebro em desenvolvimento. O cérebro dela ainda está passando por toda a maturação neurológica, tudo. Ela ainda está aprendendo sobre as emoções, como lidar com as emoções, entendeu? E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Ela ainda está pequenininha, ela vai fazer 3. Essa idade é ótima para a gente... Só enxutei, o que você está fazendo aí? Meu marido aqui. Enfim, Giovana, você quer perguntar mais alguma coisa? Carla, também, outra coisa. Em relação ao cuidador da escola. Certo. Assim, eu não acho, às vezes a gente fica assim, eu não acho que ela tenha necessidade nessa idade. Entendi. De ter uma pessoa, porque às vezes o que é o meu medo, que às vezes a gente peça lá um cuidador e ao invés dele ir ajudar, ele fica querendo prender ela, de não correr por ela, né? Machucar, tá entendendo? Esse tipo de coisa. Qual a sua opinião em relação a isso? Com relação ao mediador, o que é que eu acredito? Eu tenho pacientes autistas que eles não têm dificuldade de aprendizagem. No nível pedagógico, eles vão bem. Só alguma dificuldade na coordenação motora fina, tal. Mas, assim, na parte social, eles têm uma dificuldade. Por exemplo, essa minha paciente de 9 anos, ela já teve mediador, só para ela. Hoje ela não tem mais, tem só o professor e o professor da auxiliar.
Então, o que acontece? Ela precisa muito de um mediador nessa parte social, de socialização, porque ela não consegue iniciar uma interação. Ela até sustenta, mas ela não consegue. É aquela criança que pega a bola e sai correndo, entendeu? E o mediador, ele seria importante nesse sentido de fazer essa mediação, né? Claro, tem que ser uma pessoa treinada, não pode ser qualquer pessoa. Porque é Como o que você falou. acontece aqui em cidades pequenas, que a gente não tem pessoas qualificadas. Aí coloca qualquer pessoa e ao invés de ajudar, Faz atrapalhar. vai atrapalhar, assim, de uma certa forma, né? Porque faz pela criança, muitas vezes, e tudo mais. Então, eu entendo a sua questão, justamente por isso, porque o que eu observo aqui na minha cidade, eu moro na capital, né, Aracaju, capital de Sergipe, que é um estado pequeno, né? O que acontece muito aqui na capital? Eles contratam estagiários, pessoas, estudantes de psicologia e pedagogia que já estão perto de se formar. Isso é legal. Então, porque são pessoas que já têm praticamente mais de 50% do curso, né? Teve um comentário aqui que eu não entendi, mas depois eu leio. Não entendi a palavra que tragédia, mas enfim, acho que é tragédia. Enfim, eles têm mais de 50% da parte teórica e aí eles vão fazer o estágio. Então, eles contratam essas pessoas. Só que o que acontece muitas vezes é de algumas cidades ou algumas escolas contratarem pessoas que vão cuidar apenas da criança, entendeu? E eu não vejo a função do mediador como apenas cuidar. Na verdade, eu não vejo, não vou nem dizer apenas, eu não vejo como cuidar, porque não é uma babá. Ele está ali para mediar as relações, para mediar o processo de aprendizagem. Isso aí rende muito pano para a manga, sabe? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Acha que vai ter que fazer o dever pela criança, ajudar a criança a fazer, pegar a mão o tempo todo. E não é assim. Ele vai ajudar apenas quando a criança solicitar ajuda ou quando a criança ela demonstrar muita dificuldade em uma coisa. Então, o mediador, junto com a professora da sala de recursos, que é fundamental, e o professor titular, vão buscar estratégias para que a criança ela possa vencer aquela dificuldade, né? E no início vai dar o apoio, depois vai retirando esse apoio aos poucos. Então, não é uma coisa simplesmente colocar uma pessoa ali e acabou. A sua pergunta, voltando para ela, o que acontece? Algumas crianças pequenas, eu entendo que os pais pensam, ele não vai precisar porque ele é muito pequeno ainda. Ele ainda não está vendo essa parte muito de conteúdo pedagógico, sabe? Como eu tenho pacientes que eu gosto de atender os pequenininhos. Então, criança de 2 anos e meio, 3 anos. Certo, mas como é que está a socialização? Como é que está as outras áreas, entendeu? No caso dessa minha paciente, como eu falei, de 9 anos, que toma a bola e sai correndo, ela precisa de um mediador. Só que como ela já fala tudo, ela, graças a Deus, está indo bem no conteúdo, a escola às vezes fica meio que emperrando, sabe? Ah, não, um auxiliar é suficiente. E a auxiliar fica do lado dela na hora de fazer a prova, auxilia ela em algumas coisas, mas eu vejo que na parte da socialização ela precisa. Então a gente tem que levar em consideração vários fatores, sabe? E não somente o pedagógico. Ver também como é que estão as outras áreas. Por exemplo, se a criança tiver uma crise na escola, esse mediador tem que saber como proceder, entendeu? Se a criança tiver uma birra também, qualquer coisa assim, alguma crise sensorial, ele tem que saber como agir. Na verdade, todos deveriam saber, né? Mas ele, por acompanhar a criança, por acompanhar diretamente aquela criança, ele vai poder conhecer mais e saber as estratégias e até poder orientar o professor titular e as outras pessoas da escola, sabe? Eu não sei, já é que horas? Para terminar? Ai, meu Deus do céu, está dizendo falta 5 minutos para terminar, porque o Instagram com 1 hora acaba. Enfim. Mas é isso, assim, a gente conversou muito sobre o mediador na live que eu fiz sobre inclusão com o Lucelmo Lacerda. E aí a gente falou muito sobre isso, sobre essas terminologias, e ele falou que justamente isso que eu falei, né? Nessa questão que não é um cuidador, não é para ser uma babá, não é para alguém que está ali só para, né, fazer o trabalho de babá, porque a função não é essa. Mas a gente vê que é o que acontece na maioria das vezes. Deixa eu ver aqui. A Luana postou, gostei da caneca. Eu ganhei da minha amiga de presente. Senhora sempre certa. Ela deu, porque eu fui madrinha, ela me deu de presente. Aí deu uma para Wesley, aí botou o nome de Wesley e botou Senhor sempre certo. Aí pronto, aí os dois querem estar certo, aí dá briga. Tá certo.
Tá bom, Dona Gilmara, foi um prazer conversar com você. O sotaque lindo, maravilhoso do Nordeste. Tenho muita vontade de conhecer o Ceará. Na verdade, eu só conheço a Bahia e Sergipe. Agora em fevereiro eu vou para Recife, vou dar uma palestra lá num evento de autismo. E em abril a gente vai passar a Semana Santa em Maragogi. Aí vou conhecer a Alagoas também. Pois é, quando Eu vou você chegar quiser aí vir no no Ceará. Ceará, pode chegar aqui na nossa Tarrafas. É longe, Com mas você certeza. encontra. Quando eu for para o Ceará, a gente já vou avisar os meus seguidores. Olha, que for do Ceará, me avisa aí que eu quero conhecer vocês. Obrigada, viu? Um Beijão, prazer obrigada a falar. você, viu? Deus Prazer foi meu, abençoe. obrigada pela Continue confiança. frequentemente. Amém, a nós Obrigada. todos. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tá. Manda um beijo para Elisa. Tchau. Tá. Tchau, doutor Tchau. Giovanni. Pode ir. Outra. Hoje não vai dar tempo não de fazer outra. Não, fazer Oi, tchau. pessoal, me empolguei demais aqui. É porque eu tenho que botar o relógio aqui do lado para saber o tempo, né? Enfim, foi muito legal. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mediadora mesmo de estagiária. Ah, sim. Foi o que eu respondi, né? Eles contratam muitas vezes aqui na minha cidade estudantes de psicologia e pedagogia, então são estagiários, né, para fazer o trabalho de mediador. Pessoal, já vai encerrar. Eu tinha me programado para chamar pelo menos 2 pessoas, meia hora cada. Na próxima semana eu prometo que eu vou me organizar e vou cronometrar direitinho. Que se quiser participar, a gente se vê na próxima semana, 7h37 da manhã, com esse encontro comigo. E se prepare também para fazer sua pergunta, já deixa a pergunta anotada e deixar a vergonha de lado também para poder aparecer, porque às vezes a pessoa deixa de aparecer por vergonha. Tá bom? Que é perfeitamente normal. Eu trabalho com isso, apareço aqui também tenho vergonha muitas vezes, enfim. Mas a gente faz isso porque é por um bem maior, né? Tá bom? Beijão, fica com Deus. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.